Vocês falaram um pouquinho da raiva, né, da hostilidade que os filmes apresentam. Eu me pergunto também, na relação, a gente considerando o lado realmente que a mulher é mais ciumenta, entre o objeto que não é o objeto de amor, né, da mulher, mas entre a mulher e a outra mulher. Porque lembrando um pouquinho do caso de Dora, a gente pode perceber também que esse ódio ele também esconde um amor, né? Ele também esconde uma admiração e também acho que um desejo. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação. Vai você. Depois a gente tenta ilustrar. Tem até caso Dora. Você legal. Me sentindo para sacrifício, ele me empurrando. Olha, você citou en passant uma outra hipótese muito interessante do Lacan, que é a outra mulher, né? Ele acha que o homem nunca acessa essa outra mulher, e eu concordo com ele. Eu sempre digo que mulher se veste para outra mulher, o homem acha que é para ele. Não, é muito ingênuo mesmo, né? E me impressiona uma outra coisa que eu nunca consegui entender, talvez eu vá morrer sem entender. Eu sempre digo que um sargento nazista é muito mais flexível, tolerante e razoável com uma mulher do que outra mulher. Uma mulher julgando outra mulher me impressiona a dureza. Eu falo, nossa! Me impressiona com a palavra, o olhar dessa outra mulher para a mulher em questão aqui que a gente está falando, como é devastador, como é demolidor. Então, eu concordo com você, Tereza, quando o homem elege uma amante, por exemplo, essa amante ela pode encarnar para a mulher que a gente está comentando aqui, essa outra mulher que eu me questiono cá comigo, se não tem a ver alguma coisa com a mãe, com o corpo da mãe. Porque o nosso corpo é moldado pelo toque, especialmente na nossa cultura, pelo toque da mãe. E no caso das mulheres, a feminilidade pelo olhar do pai. Então o pai é sempre incerto, é sempre assim, será que ele trai minha mãe, será que ele não trai, será que ele quer outra mulher? Então eu me questiono se a amante no psiquismo feminino não tem a ver com a mãe, a mulher desse pai, o objeto desse pai, mas principalmente com uma possível amante desse pai. E se não há algo de uma identificação, quero ser como ela. Por isso que fica tão fascinada para saber como é o corpo dela. A imagem, enfim. É o que o Lacan desenvolve nessa questão da outra mulher. É muito mais complexo que isso, mas eu concordo com você que o ciúme feminino tem esse componente a mais. Eu acho que no homem não daria para a gente fazer uma analogia com o outro homem. Não acho que é dessa ordem. Tem um texto do Freud que também é útil para pensar o ciúme, que título exato não vou lembrar, mas alguma coisa como um tipo especial de desejo dos homens. De escolha vegetal. Isso. E aí, a partir dali, você tem a seguinte sugestão, de que se eu sou um homem, a minha mulher pode estar sendo interesse de um rival, né? E aí eu crio uma situação de ciúme ou de tensão. A medida do meu ciúme tem a ver com o quanto eu acho esse rival ameaçador. E aí o quanto eu acho esse rival ameaçador tem a ver com o quanto eu presto atenção nele. Então eu tenho que ficar achando se ele é bonito ou não, se ele é atraente ou não. Significa, né, aí está sugerido lá no texto do Freud, que esse tipo de preocupação masculina com o rival é homoerotismo que tem que ser recalcado, né, assim, porque tem ali, deixa eu ver, né, como é que é a bunda dele, né, então vamos ver se é uma ameaça. Legal, Jamil. E o homoerotismo eu acho que é mais tranquilo para as mulheres. Eu sempre brinco, quando eu lecionava, eu contava, piada de homem como é, sempre colocar o homem no lugar de passivo, né? E aí, deu para vir? No carnaval, você viu a mangueira entrar ou você estava de costas? Entre homens, isso é engraçado, entre mulheres não tem graça nenhuma, não vejo uma mulher fazer isso com a outra. Espero que não. Em que lugar a mulher coloca a outra? Não é nesse lugar de passiva, é no lugar do quê? Na mulher que deseja, na puta. O grande enigma da mulher é, o que é uma puta? Ela deseja? Não é se ela é desejada, porque a cultura ensina a mulher a ser desejada. Devo me tornar uma para ser boa esposa. Exatamente. Já que o Leandro voltou aí na décima, né? Décima das mulheres. Exatamente. Eu queria só perguntar algo que eu já vi, né, acontecer, acredito que vocês também. No homem, o que acontece quando o homem ele
procura essa 10ª e assume a 10ª, né? Eu conheço alguns casos de homens que tiraram da zona. Tirar a puta da zona. Essa expressão brasileira que nunca vai morrer. Não, mas olha só, mas bate muito com o que o Jaime falou. Tirei a puta da zona, dei um nome a ela e ela é uma mulher de respeito agora. Aí ele não deseja mais ela. Ele não tem mais ereção por ela. Nesse texto que o Jaime citou, Freud fala que a grande questão do homem é juntar a puta e a santa. Que ele não consegue. Ele deseja a puta e ama radicalmente a santa. Quando o homem trai uma mulher, ela fala, seu cachorro, você me traiu. Ele fala, mas eu te amo, e é verdade. Mas só que eu não te desejo. Mas e aquela vagabunda? Eu desejo aquela vagabunda, mas eu não amo ela. Nelson Rodrigues tem Nelson Rodrigues, beleza, matou, legal já. Porque a questão do homem é amar a puta e desejar a dama. Essa é a grande questão. E vou mais longe. Se o homem não conseguir degradar a mulher, não tem ereção. Simplesmente. Eu sempre digo para algumas mulheres, e análise, não para todas, a mulher tem que resolver a puta que há dentro dela, ela fica mais tranquila com isso. É tão difícil. Gente, a gente está falando de coisas tão complexas. O Jaime falou, eu estou falando porque eu sou psicanalista, eu tenho esse álibi, posso falar todas essas coisas horríveis. Eu não falo isso para minha mulher, não. Se ela estivesse aqui, ela ia falar, o que é, Leandro? Vamos conversar depois. Ela quer dizer que qualquer psicanalista frente à mulher dele, ele não é psicanalista. São as mudanças de papel. Eu tinha uma sugestão de, assim, como apareceram mais braços levantados, se pudesse pegar 3 perguntas e aí a gente poder... Vamos fazer isso? Para dar mais uma possibilidade de mais gente falar. Você faz sua pergunta e já tenta direcionar, É que por você favor. colocou muito a questão desse homem e mulher, considerando essa relação hétero. Sim. Como ficaria isso numa relação homoafetiva? Precisa de alguém que estabelecer esse papel mais fálico, o outro mais... Essa é a pergunta que não quero calar. Não, mas então, você não tinha levantado o braço? A gente podia ouvir algumas perguntas. Vamos de 3, né? E a gente... Isso. Eu posso falar? Claro, pode fazer. Não, é que vocês falaram do ciúme como uma... que acontece quando a gente busca algo que completa a gente e tudo mais, que é uma coisa narcísica. Existe outro tipo de vinculação que seja menos doentia do que essa vinculação narcísica em busca de uma completude primária que é impossível? Nossa, só tô com resposta curta. Sim, final de análise. Agora eu vou ter tempo para enrolar aqui, mas já respondi. Fala. Então, sobre essa questão, tanto na relação hétero como na homoafetiva, essa questão da rivalidade que existe entre o casal, assim, de... meu emprego é melhor que o seu, mas inconsciente, sabe? Não uma coisa imposta. Uma disputa fálica. Disputa fálica. Não é uma coisa que eles estão brigando, mas como que é a análise de vocês em cima disso? Né? Não só além do ciúme que existe do terceiro e tudo mais, a coisa fálica, mas na questão de... do trabalho, das relações, das conquistas, do que eles representam socialmente, né? Essa coisa assim, mas você chamou mais atenção, mas não sei o quê. Vai, já. 50-50, vai. 50-50. Tá bom. Primeiro, com relação à sua questão, tem um texto que eu gosto de trabalhar com os alunos, que é de Maria Rita Kell, que chama Psicanálise e o Domínio das Paixões, né? Texto que saiu naquele volume grande, Os Sentidos da Paixão, né? Ela responde à tua pergunta diretamente. Ela fala do modelo do amor romântico que foi dominante no século XIX, e ela fala do que é o relacionamento de base narcísica, que ela associa, ela faz uma crítica, acho que muito perspicaz, com relação ao mundo do consumo, mundo da publicidade, e a necessidade de pensar as relações amorosas dentro do padrão de descartabilidade com critérios de qualidade imediatistas, ou seja, eu quero ficar com o outro enquanto ele me dá muito prazer. Se no momento que eu tiver que, por exemplo, ter que ouvir o outro falando dos problemas, ou então descobrir que o outro já não me dá tanto prazer sexual assim, vai procurar outra pessoa. Larga, quer dizer, a concepção narcísica que é muito forte no capitalismo avançado
é uma condição que tem a ver com a questão ética que eu tinha falado, de que o outro daí deixa de ter de fato valor. O outro ele interessa apenas enquanto um agregado do teu movimento de pensamento e do teu desejo. Se o teu desejo não está satisfeito, ele tem que ser cortado de você, né? E aí ela discute justamente o que você perguntou, o que seria saudável, né? Aí ela diz que o que seria saudável é abrir mão da ideia de satisfação total. O que seria saudável é o campo da concessão. Então, um amante assume que tem fragilidades e limitações, o outro também assume que tem fragilidades e limitações, e os dois concordam em fazer um relacionamento baseado na satisfação parcial e precária. Ela diz que é isso que pode ter chance de longa duração. Nem a expectativa do amor total romântica, nem a expectativa narcísica de consumo do outro, né? Então, eu recomendo a leitura desse texto. A questão da disputa do trabalho que você perguntou está ligada diretamente ao patriarcado, porque a questão da presença da mulher no mundo do trabalho é uma questão ligada ao fato de que a mulher foi interdita do trabalho até mais ou menos 1940, 1950 no Brasil, sendo que, por exemplo, as primeiras oportunidades de profissionalização da mulher eram basicamente da professora primária, né, e profissões como auxiliar de enfermagem, que eram consideradas justamente funções inofensivas, em que não é preciso pensar, né? Nesse sentido, por exemplo, Plínio Salgado, que é aquele homem horrível, monstruoso, que quis o integralismo, né, quis o fascismo no Brasil, Plínio Salgado escreveu um livro chamado, na década de 50, a Mulher no Século XX, e o argumento dele era, sim, a mulher pode se educar, a mulher pode trabalhar, porque a mulher tem capacidade, mas se ela de fato é inteligente, né, ela vai entender que o melhor para ela é ficar em casa, né, e obedecer ao marido. Então, é um livro inteiro, assim, que é a defesa dessa tese. E aí, ele não é exceção. Isso é o pensamento conservador dominante brasileiro até hoje, né? Com relação à possibilidade de poder da mulher. Então, a sua pergunta, assim, com relação digamos assim, à competição profissional, ela se coloca justamente a partir da violação de uma espécie de abstração conservadora que está nas ideologias dominantes, que é de que isso não é possível. Então, assim, é o mesmo raciocínio que nos diz para falar o tempo todo frases como viu, agora tem um presidente negro, viu, agora tem uma presidente mulher. Porque não é para ser isso, porque a norma não é essa, porque isso são exceções. Então, a gente tem que se espantar, a gente não deveria se espantar, se a gente estivesse pensando apenas em mérito, né? Mas a gente pensa isso justamente porque tem uma premissa, que é isso aqui de algum modo está errado, né? De algum modo essa exceção não está aceitável pelos nossos valores. Como é que a gente vai fazer? Não quero mudar meus valores, né? Que são patriarcais, de ser um homem hétero branco que vai controlar tudo e dar ordem em todo mundo. Então eu tenho que tratar essas posições, as situações, como situações de exceção, para que a regra volte logo depois, de preferência, né? E quanto aos papéis do homo dentro do homoerotismo, há uma discussão teórica que no campo dos estudos culturais hoje é bastante importante, que é com relação ao fato de que nós temos uma história de heteronormatividade, né? Então, assim, toda normatividade com relação à sexualidade na tradição brasileira é uma normatividade sobre o que o homem pode fazer, basicamente, e qual é o espaço da mulher dentro do que o homem pode fazer. Então, quando você fez a pergunta inicial para o Leandro sobre a mulher, né, me ocorreu falar de algo que talvez vocês já tenham conhecido bastante, que é o fato de que no Brasil a gente tem uma história de vigor, né, desde o Império, de um princípio que é o princípio da legítima defesa da honra, que supõe, né, isso acabou como lei recentemente, né, mas é o princípio de que o homem pode matar a mulher se ela o traiu, né, e que não tem reversão, né? Mulher não pode matar o homem se ele a traiu, porque o homem tem que trair de acordo com o princípio patriarcal da poligamia viril. O fato de essa lei existir, né, e o fato, assim, vocês devem acompanhar que a quantidade de violência doméstica contra a mulher, de casos, né, de abuso da mulher e da criança no Brasil, é crescente, né? É um fenômeno brutal, massivo e crescente. Na verdade, a gente vê um pouco como crescente porque a gente está tendo mais documentos sobre isso, porque possivelmente isso sempre foi de um horror imenso, né? O fato de que a gente tenha justamente essa percepção chama atenção justamente para a diferenciação de critério, ou seja, para a ideia de dupla
dupla avaliação, duplo julgamento, né? Mulher tem que de fato obedecer, ser submissa, e o homem, se quiser criar um problema em função de um risco de traição ou de um sinal de traição, é o papel dele como homem, né? Então isso é institucionalizado, isso está dentro da moral, está dentro cidades do interior do Brasil, no Nordeste hoje, a evidência disso como comum, como padrão, hoje é imensa, né? As coisas que acontecem no Pará com relação à violência contra a mulher. Mas aí, assim, o homoerotismo e os papéis, para terminar, deixar o Leandro falar, como a gente tem uma história de heteronormatividade no Brasil, e a ideia de que as regras sexuais têm que ser pensadas muito mais com relação ao que o homem pode do que com relação ao que a mulher pode, né? Eu acho que quando essa discussão de papéis aparece, ela aparece muitas vezes com a seguinte circunscrição: se o modelo heteronormativo deve ser incorporado à prática homoerótica. Ou seja, se deve haver uma assimetria, uma hierarquia, se deve haver o ativo e o passivo, se deve haver a situação de estabelecimento de quem é que controla e quem é que obedece, porque a tradição patriarcal determina que é assim que as pessoas se relacionam amorosamente, né? Eu acho que, felizmente, vários elementos da cultura de homoerotismo no Brasil atualmente se afastam disso, se afastam da ideia de que a heteronormatividade é o modelo de relacionamento que existe, né? E estão se criando vários modelos alternativos. Então, por exemplo, no Brasil hoje, até onde eu consigo acompanhar, a relação aberta no campo homoerótico é muito comum, quer dizer, assumir a ideia de que o ciúme não faz sentido porque cada um pode. É um pouco parecido com o que você falou, quer dizer, eu amo você, mas eu vou transar com quem eu quiser e você não vai se incomodar, né? Ou então um modelo muito independente, né, em que a ideia de sexo ela não está de modo algum associada à ideia de compromisso ou de amor. Quer dizer, o homoerotismo está desenvolvendo uma série de alternativas que procuram justamente não apenas dizer a heteronormatividade com os papéis hierárquicos não serve, mas mais do que isso, a ideia de que construir um modelo que seja obrigatório para todo mundo não serve, né? A ideia de que quem é gay tem que necessariamente seguir algum modelo que está na televisão ou que está na mídia de comportamento gay. Então, se todo mundo tivesse que ser, digamos assim, idêntico, né, ao Crow da novela Fina Estampa, por favor, né, isso seria a última coisa a se fazer, né? Todo mundo seguir um modelo homogêneo de comportamento. A liberdade sexual tem a ver com justamente expressão de afetos mais espontânea, e a expressão de afetos não cabe em contrato, né? Foi até interessante o Jaime falar isso, porque ajuda a responder a sua questão e a sua. Eu vou falar da minha experiência clínica. Eu também aprendi a respeitar muito, não gosto de falar os homossexuais, que parece que, então, mas você não fala os héteros. Se o juiz é negro, você fala juiz negro, filho da... o outro só juiz, filho da... Acontece, Então eu não gosto de falar os homossexuais, porque até por ser analista, eu sou muito radical nessa questão da anatomia, eu não acho que é a anatomia que nos define. Uma vez eu vi o Luiz Motti falar, um ativista da causa aí da Bahia, ele falou assim: peguem um homem e uma mulher, deitem-os na cama em X e atem os pés e as mãos com algo leve, enfim, que a pessoa possa se mexer, luz apagada, e alguém vai fazer sexo oral neles. Provavelmente eles vão ter prazer, enfim, vão chegar ao orgasmo na hora que acender a luz. Quem fez sexo oral no homem, quem fez sexo oral na mulher? Nossa, um homem, uma mulher, isso é a prova de que nós transamos com a nossa fantasia, como, aliás, o Jaime disse bem. Então, ele falou uma coisa muito interessante da heteronormatividade, da ideologia, e principalmente de uma faceta da ideologia que a gente investiga muito na teoria lacaniana, que é a questão do imaginário. Nós temos um imaginário carregado, que a mídia ainda ajuda a inflar mais, e que a gente fica nessa posição. Se eu tiver nesse imaginário, se eu tiver nessa imagem, eu tô feliz, estou completo. Só que o capitalismo precisa que você esteja incompleto para você poder consumir mais, gastar todo o seu dinheiro, depois produzir mais, trabalhar mais para ter dinheiro para consumir mais. Isso não para. Então eu penso que essa questão da identidade, também não gosto desse termo, mas da identidade sexual, aí tanto faz do homossexual ou do heterossexual, passa muito mais por uma questão de alienação, como o Jaime disse bem, e uma tentativa neurótica de se adaptar a uma coisa que eu acho muito nonsense.
Por exemplo, é comum um homossexual falar assim, eu sou uma bichinha pão com ovo. Eu não gosto dessa expressão. Sempre questiono, por que você se chama assim? Não, porque você sabe, Leandro, homossexual é tudo puta, é tudo promíscuo. Você acha que dá para generalizar? Me impressiona esse imaginário duro que é comprado de um agressor, que é a sociedade machista, patriarcal e heterossexual, branca, né? O sujeito compra a coisa do agressor, meio síndrome de Estocolmo, e usa contra ele. Então, eu sinto que muito do trabalho de um homossexual em análise é liberá-lo um pouco do próprio superego, para ele poder afinar o próprio desejo com o corpo. Porque não adianta, a gente tem um corpo, não tem, você pode fazer o que você quiser com esse corpo, mas é o seu corpo, você vai ter que lidar com ele. Ele tem que se afinar ao seu desejo. Então, nesse sentido, não é diferente da histérica que não consegue chegar ao orgasmo, do neurótico obsessivo que não consegue ter ereção. Não vejo tanta diferença. O Freud manda uma carta a uma mãe de um homossexual, que agora está muito no Facebook essa carta por causa do Feliciano. Aí ele manda uma carta e ele fala assim, eu não vejo nenhum problema se o filho ser homossexual, não é nenhum demérito nem nenhuma vantagem. Ele põe um parágrafo desse tamanho, olha quantos homossexuais existiram no mundo. Aí se ele tem uns 50 nomes, fala, nossa, todo esse pessoal era homossexual. Ele fala, e foram grandes homens e mulheres, fizeram feitos, etc. Não se trata disso. Talvez a análise possa ajudá-la a se encontrar frente à dureza da vida. Porque, por exemplo, frente à castração, que é uma coisa que eu comentei aqui há algum tempo atrás, não importa você ter pênis ou não ter pênis, ou gostar de sexo X, Y, Z, você é castrado, você não vai ser completo. E aí responde a sua pergunta. O Lacan falava que no final da análise temos um amor digno. Olha, nós lacanianos lutamos autisticamente, loucamente nas instituições psicanalíticas. No final da análise, mas o que é uma análise? Para que serve? É só para sentir bem, a questão ética. E o outro... Olha, eu teria que ter uma tarde aqui para te responder, mas eu acho que depois de uma análise, nossa relação com o outro tem que ser diferente, por uma questão ética. O lugar que você coloca o outro. Você tem que lidar diferente com os seus ciúmes. Eu tenho hipóteses comigo, com a inveja, com o humor, com o sistema social que nos rege, aqui no nosso caso é um capitalismo bravio, né, o consumismo, com o trabalho, com o tempo, com o dinheiro, porque o real nos interpela. Eu posso fazer 1000 anos de análise. Quando eu tenho uma filha, no meu caso, ela vai e inflar meu narcisismo. Eu espero que a análise ajude ela a inflar menos. Esse dia ela fez uma pergunta para mim assim, ô pai, o que você quer que eu seja quando crescer? Quase que eu falo, filha, não provoca meu narcisismo, eu estava adormecido. Eu respirei fundo. Não, filha, que você seja feliz. Não, pai, eu quero saber o que você quer. Leandro, mas isso entra também na fala de que o nosso desejo é o desejo do outro. Claro, né? natural. Mas eu sou um homem analisado, né? Ela não, né? Eu deveria. Então, quer dizer, não provoca o dragão, né? Não tem um dragão da gente que a análise ajuda a atar um pouquinho mais, né? Mas, enfim, eu acho que a análise pelo menos ajuda a gente a pensar nisso. Mas isso vai ser inevitável, né? Não vai ter jeito. É lógico que eu quero coisas para ela. O problema é eu exigir. Se você não fizer isso, não chegar nisso, eu não te amo, não gosto de você, eu tô de mal, você não é mais minha filha. Essa é a questão. Imagina que ela chegar com o namorado, pai, esse que eu escolhi. O que eu vou fazer? 70 anos de análise, não adianta. Eu vou te dar um exemplo da minha família. É um barato, eu presto muita atenção nas mudanças sociais, eu gosto muito disso, né? Teve uma época que todo mundo tinha 18 filhos, né? Pô, 18. Aí caiu para 12, 10, 8, 7. Aí teve uma época, vocês perceberam que teve uma época que todo mundo tinha 3 filhos? Né? A minha geração tem 47 anos, todo mundo tem um irmão, uma irmã, meus 2 irmãos, que é plural. Aí passou uma época que era casal. É malandro, né? O ser humano, ele agora é um filho só, porque não, preciso dar tudo para ele. É o capitalismo, né? Boa escola, plano de saúde e tal. E agora chegou uma nova fase. Não vou ter filho. Eu vou te responder com uma questão familiar. Eu fui no enterro que você vê todo enterro e casamento, né? Aí comecei a observar, falei, não tem filho, não tem filho, não tem filho. Eu falei, cacete, meu, será que a minha filha também não vai querer ter filho? Eu quero um neto. O narcisismo. Eu falei, putz, pode ser que ela não queira também, que eu não vou ter. Aí a minha esposa tem 3 primas que elas já disseram, não vão ter filho. Sou mulher moderna, nós trabalhamos. Só que tem um detalhe. Uma casou com um carinha, Pinheiros / Vila Madalena. Então ele concorda com esse imaginário, vai trabalhar de bicicleta. E outra casou com um cara da Zona Leste. O cara falou pra ela, eu quero um filho, como é que a gente faz? Aliás, eu quero 2, um casal. Isso tem a ver com imaginário, classe social, etc.
Antes, eu, Leandro, faria uma escolha. Ela está certa, Pinheiros, Barra, Vila Madalena, isso que é ser feliz. Anteriormente eu falei, não, está certo, como você vai ter uma existência sem um filho? A análise me ensinou, cada um tem que ir atrás da sua bem-aventurança. A disputa fálica, todos perdem. Essa frase do Freud Mal-Estar na Civilização é verdadeira. Me impressiona como as mulheres cobram uma das outras. Você tem que casar e ter filhos para ser feliz, senão você é uma árvore seca. Não seja burra, não tenha filho, trabalhe, tenha dinheiro, não dependa de nenhum homem, porque aí você vai ser feliz. Gente, isso tudo é malandragem, como o Jaime diz, da ideologia para dominar. Leiam Foucault. Foucault explica muito bem isso. Mais alguém, gente? A gente poder encerrar? Ai, tá tão bom. Não? Bom, então queria agradecer a presença de vocês, agradecer muito, Leandro, ao Jaime, tá? E agradecer a Livraria da Vila, para a gente se ver só em agosto, mas aí no auditório.